bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fala Thanato. E hoje nós estamos aqui com o teólogo, doutor em Ciências da Religião, palestrante, professor. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, o medo da morte. E aí já começamos esse vídeo com uma indagação. Será que nós, tanatopraxistas, agentes funerários, sentimos o medo da morte? Quem vai responder hoje isso para nós é o Adriel Barbosa. Então, obrigado Camila pelo convite. Obrigada Olá a você. pessoal do canal. É um tema desafiador, né? Ao mesmo tempo tão comum. Eu faria a pergunta ao contrário. Por que você, tanatopraxista, não teria medo da morte? Talvez essa seja uma percepção até comum de quem é externo à profissão de vocês, quando a gente olha um agente funerário e ele parece ali impassível, inatingível diante da dor, diante do lidar com o morto, pode parecer que não há, não é? No profissional dessa área, que ele não seja afetado. Só que isso não é verdade. E você, tanatopraxista, que está assistindo a gente, pode agora começar a se lembrar de momentos que aquela cena ou aquele momento te perturbou de alguma coisa, que você poderia dizer, poxa, poderia ter sido eu. Será que eu vou morrer desse jeito? Não é? E é aí que se situa o medo da morte, né? Eu diria que sim, o tanatopraxista, como qualquer outro ser humano normal, tem o temor da morte. Certo. E por que o ser humano, no geral, tem esse medo da morte? Tem alguma explicação para isso, Adri? Olha, do ponto de vista da ciência e até da religião, que é de onde eu falo com mais conforto, como teólogo e um especialista em religiões, ou como você disse, um cientista das religiões, nós temos muitas formas de explicar isso, não é? Mas, fundamentalmente, eu diria que isso está lá no fundo de cada um de nós, muito profundo da nossa existência humana, não é? Por causa do fim da vida, não é? A minha vida, ela vai terminar. E aí vem duas perguntas, ou talvez três. Ela vai terminar como? Vai ser uma morte tranquila? Eu vou morrer velho? Uma morte trágica, de repente? Vai ser trágica? Vai doer? Eu vou sofrer? Não é? Verdade. A próxima, eu acho que vai dar mais de três. Como vão ficar as pessoas que eu amo depois que eu morrer? Verdade. Não é? E talvez a que seja a mais existencial, assim, mais profunda de todas, o que acontece depois? Vai ser bom? Vai ser ruim? Não vai acontecer nada? Não é? Eu simplesmente desapareço? Não tem nada depois da morte? Eu acredito que esses são os motivos profundamente existenciais, no sentido de que isso pertence à natureza de todo ser humano querer entender e até controlar o que vai acontecer com você. E aí vocês, quando estão diante do dilema da morte do outro, diante do caos da morte, um bebê. Sim. Ninguém tem que enterrar filho. É verdade. Os filhos têm que enterrar pais. Quando isso se inverte... Essa seria a lógica, né? Exatamente, é um caos para nós. Outra coisa, aquela criança tão terna, tão linda, que teria a vida inteira pela frente, não tem mais. Que injustiça. Não é? E do ponto de vista da religião, isso pode derivar outras perguntas. Cadê Deus? Será que tem Deus mesmo? Porque isso é injusto. E se ele fosse bom, ele não deixaria isso acontecer. Mas esse talvez seja assunto para um outro vídeo. Próximo vídeo, com certeza. Como lidar com o medo da morte? Essa é uma pergunta muito importante, né? E que eu acredito que tem várias maneiras possíveis da gente responder. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, todo tanatopraxista tem que entender e se lembrar sempre que ele é humano, como aquela pessoa que ele está lidando, que morreu, como a família que está sofrendo, como qualquer outra pessoa. Portanto, você tem medo. O medo é um sentimento que nos acompanha permanentemente. E a melhor forma de lidar com o medo é lidar com o medo. É assumir o medo, é prestar atenção nele, é entender se ele tem lógica, se ele não tem lógica, é entender o quanto isso está me afetando, não é? Como eu reajo. Então, essa é a primeira maneira de se lidar. Você é humano e, como qualquer ser humano, aquilo que você está vivenciando, está experienciando, é tão difícil como para qualquer outra pessoa. Vocês têm uma habilidade, eu acho, especial, eu admito, porque não é frieza que vocês têm. É uma coragem que talvez me falte, eu não sei se eu daria conta, né? Eu já vivi algumas experiências pessoais com a morte que me traumatizaram.
quer contar um pouquinho sobre alguma delas? Duas em particular, né? Um jovem que eu acompanhava com câncer e que morreu aos 18 anos no Hospital do Câncer de Barretos. Eu acompanhei ele até o último momento, foi trágico, Camila, trágico, muito trágico. Inclusive eu estava lá quando o tanatopraxista foi recolher o corpo e eu ajudei. Poxa. E eu me lembro que o menino, ele dizia para mim que, chorando, ele falava, pede para Deus me curar, porque eu quero transar, e ele amava uma menina, eu quero casar e quero transar. E aí quando eu olhei para a genitália dele ali, naquela mesa, doeu tão profundo no meu coração, que até hoje é difícil para mim lidar com isso. Isso já se vão uns 15 anos. E quando meu filho chegou perto de 18 anos, eu morria de medo do meu filho passar pela mesma coisa. Mas até hoje, quando eu sei que alguém tem câncer, eu rememorizo isso tudo e tenho que lidar. Não é? Você acredita que isso então ficou como se fosse um trauma? É um trauma, não é? Minha esposa poderia dizer melhor, mais que é psicóloga, mas eu sei que é um trauma e que eu tenho que lidar com ele. Então o tanatopraxista pode vir para a profissão trazendo algum trauma. Certo. E se ele traz esse trauma, ele tem que ter consciência de como isso perturba ou não, o quanto ele consegue lidar com isso ou não. Tem que lidar, não é? A segunda experiência foi um acidente de trânsito. Eu morava no sul do Brasil, uma cidade muito bonita chamada São Bento do Sul. E o carro à minha frente rodou e bateu contra um caminhão. E eu parei imediatamente para ajudar. Os dois estavam, o casal. E eu fui atrás desse carro um bom tempo vendo os dois conversando. E de repente, quando eu chego do lado do carro, eles estavam muito feridos. Ela estava praticamente morta. E eu fiquei conversando, ele tinha muita dor. E eu fiquei conversando com ele até o socorro chegar. E na hora, parecia que estava tudo bem, mas as semanas depois eu vivi uma experiência de estresse, não é? Pós-traumático, de ansiedade muito grande, não é? Aí eu fico imaginando vocês que lidam com isso diariamente. Porque era uma pessoa desconhecida para você. Totalmente. E já gerou tudo isso. Não é? Por quê? Porque eu tive medo de eu morrer na estrada, do meu filho morrer na estrada. Eu passei a lidar com o trânsito com muito mais rigor. Me irrita muitas vezes as pessoas fazerem imprudência no trânsito, porque eu vi com meus olhos o resultado. Aí imagina você que está nos ouvindo, nos assistindo, que lida com isso o tempo todo. Como que você trabalha isso dentro de você, não é? Então, se a experiência da dor, do absurdo, de muitas mortes que vocês presenciam e têm que lidar com ela tão de perto, mexe com você, é a coisa mais natural, produzindo inclusive medo da morte. Não só sua, mas do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Como que eu vou lidar? Quando vocês vão a um velório e as pessoas estão dilaceradas sofrendo, principalmente em mortes mais difíceis, como de criança, de acidente, etc. Será que vocês não veem os seus parentes sofrendo também? Não é? Será que você não se vê? Será que eu vou sofrer essa angústia quando meu pai morrer? Ou seja, não é? Então, se você percebe isso em você, você tem que ter consciência do quão isso é normal, mas ao mesmo tempo que você precisa ter alguém para conversar. Sim. Vocês precisam muitas vezes de apoio psicológico. Eu acho que isso é fundamental. E aí eu vou entrar no terceiro motivo pelo qual a gente sente o medo, e que ao mesmo tempo é uma maneira de se lidar.